Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e trabalho. É sempre uma alegria receber vocês aqui. Hoje a alegria é dobrada porque temos a presença da nossa irmã Ana Paula e mais dobrada ainda, gente, porque hoje, né, a mesa está toda constituída por trabalhadores genuinamente da casa, né? No jargão do futebol a gente diz que é tudo prata da casa. Então, hoje a alegria é dobrada, não é isso? É sempre bom ver a mesa com trabalhadores oriundos daqui, dos estudos daqui. Para começar a nossa atividade, sempre com uma prece. Para fazer a prece de abertura, passar para o nosso irmão Luiz. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus habite em nossos corações, agora e sempre. Vamos orar. Agradecer ao Criador pela oportunidade de estarmos reunidos, em nome de Jesus, contando com a espiritualidade amiga da casa e buscando harmonia, bons fluidos, boas energias para todos nós presentes aqui, encarnados e desencarnados. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa nos trazer as suas informações que nos despertem a consciência e iluminem nossos corações para que, a par desses conhecimentos que teremos hoje, possamos continuar nossa caminhada evolutiva, sempre galgando degraus adiante e para servir a Jesus como apóstolos na nossa pequenez, mas sempre divulgando a doutrina consoladora. E em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Ferreira, para que dê por iniciados os trabalhos da noite, na santa e divina paz. Assim seja. Em nome de Deus e sob a tua permissão, mestre e amigo, damos por iniciado os nossos estudos na noite de hoje. Meus irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo 8 e os versículos 7, 10 e 11, ele diz assim: quem de vós nunca pecou, que seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. Para falar sobre esse assunto, nossa irmã Ana Paula. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus e que o amor maternal de Maria esteja com cada um de nós essa noite e todas as outras noites dessa nossa existência. Naquela manhã, início da manhã, Jesus se encontrava próximo ao portão leste do grande templo de Jerusalém. Embora fosse as primeiras horas da manhã, ele já tinha realizado algumas atividades naquele dia e voltava ao templo junto aos seus discípulos para continuar o seu ministério de amor, para continuar a implantação do reino de Deus no mundo íntimo de cada criatura humana. Porque o reino de Deus não é algo que está externo, é algo que tem que ser cultivado, semeado, crescido dentro de cada um de nós. Era uma manhã de sol. Jerusalém estava no momento das festas do tabernáculo. Portanto, a cidade estava cheia de pessoas que vinham festejar. Os antigos antepassados e a antiga peregrinação pelo deserto. A cidade, já naquele momento do dia, já borbulhava de atividades. À frente do templo, a praça principal da cidade, que já havia, naquele momento, algumas feiras, algumas barracas diferentes que já estavam armadas, mulheres que iam e vinham com seus afazeres, crianças que brincavam próximos a Jesus, e, é claro, a grande multidão. Porque Jesus sempre estava rodeado pela multidão. Porque o amor é o imã divino que atrai cada um de nós. Então, as pregações aconteciam nas estradas, nos pequenos vilarejos, nos caminhos. Mas onde estava Jesus? Sempre estava a multidão. E naquela manhã, não apenas os discípulos bebiam dos ensinamentos do Mestre,
Mas todo o povo que conseguia captar de Jesus aquelas mensagens sublimes, mensagens que só aquele rabi, mas era um rabi tão jovem, e a fama já corria antes que ele chegasse nos locais, de um jovem galileu que, embora a humildade exterior, tinha uma riqueza tão profunda e falava coisas tão novas, porque aquele rabi falava coisas que nenhum outro rabi havia falado. Falava sobre benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios. Falava para que as pessoas necessitavam perdoar. Nenhum rabi falava sobre perdão. Falava sobre amar, mas amar aos inimigos. Falava sobre um pai que não era mais aquele pai mosaico que estava nas escrituras, era um pai muito diferente do que era retratado na Torá, porque era um Deus que era pai, que era amor, que não nos abandonava, mesmo e apesar dos nossos equívocos. Então, naquela manhã, Jesus estava com a multidão. E a psicosfera do local, ali, perto daquele portão leste, era calma, tranquila, como não podia ser diferente, já que a voz doce e suave do mestre ecoava. E diz Joana de Ângeles, num livro lindo chamado Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica dela. Joana de Ângeles diz que todos nós, que estávamos encarnados no momento em que Jesus estava na Terra, todos nós que participamos daquele momento, que ouvimos as pregações, que estávamos em um corpo físico naquela Galileia e que pudemos ouvir a voz do Mestre, diz ela que todos aqueles continuaram a reencarnar pelos tempos e reencarnação após reencarnação renascem com uma saudade que não sabem explicar do que é, com um sentimento de ausência, porque era a ausência das palavras de Jesus que nós conseguimos ouvir em um dado momento do nosso passado milenar. Então, naquele momento, naquela manhã, havia paz. Mas, próximo do local onde Jesus ensinava, havia um pequeno beco. E em um dado momento, do beco, começou-se a ouvir gritos, vozes ensandecidas, coléricas, vozes masculinas que gritavam coisas que ainda eram, para aquele povo, desconexas. E as vozes começaram a se fazer tão altas e tão bravas que chamou a atenção da praça e da multidão. E as pessoas começaram a olhar para o beco para entender o que é que estava acontecendo ali. Mas ainda não era possível divisar quem estava no beco, quem estava gritando e quem estava causando aquele alvoroço. No entanto, as vozes, com o passar dos segundos, ficavam mais altas e mais desequilibradas, mostrando que quem quer que fosse que estivesse gritando ali, estava se aproximando do local onde Jesus estava. E a multidão já olhava toda para o beco, tentando entender o que estava acontecendo ali. Jesus, nesse momento, para o ministério e entra em profundo estado de concentração. E então, do beco, as pessoas começaram a divisar homens de meia idade que saíam enfurecidos em direção aonde Jesus estava, gritando, vociferando, gesticulando bravamente. Era uma multidão de homens que mais pareciam loucos. Então, eles se aproximaram de onde estava Jesus, e quando eles chegam perto do rabi, a roda se abre e Jesus consegue divisar uma mulher humilhada, subjugada, machucada.
No meio daqueles homens de meia idade, havia um homem em especial, que parecia que era que comandava aquela multidão de loucos. Então ele se aproxima de Jesus, pega a mulher pelos cabelos e joga aos pés do mestre. Olha para Jesus e diz: Tu que te dizes mestre, temos uma questão para ti. Esta mulher foi pega em flagrante adultério. De acordo com a lei, as mulheres devem ser apedrejadas até a morte em praça pública. E tu, o que dizes? E aqui a gente precisa abrir um parênteses para a gente entender o que é que dizia a lei sobre essa questão. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente entender. Na época de Jesus, aquela comunidade era regida pela lei mosaica, que estava posta na Torá. E a lei mosaica sobre a questão do adultério, que era a questão que estava levando aquela mulher até ali, dizia que, com relação às mulheres, se uma mulher fosse pega em flagrante adultério, a lei ordenava que ela deveria ser levada à praça pública e apedrejada até a morte. Mas, se ela não fosse pega em flagrante, mas alguém a denunciasse que ela era uma mulher adúltera, nesse caso, se fosse uma denúncia, a lei ordenava que a mulher deveria ser levada ao templo e lá seria preparado para ela um chá, uma bebida com as ervas mais amargas que a gente consiga imaginar. Ela tinha que beber aquele chá, sorver de uma vez só. Se ela vomitasse, ficasse enjoada, se sentisse mal de qualquer forma, ela era considerada culpada e levada à praça pública para o apedrejamento. Isso era o que a lei dizia para nós, mulheres. Para o homem, já era um pouco diferente. Porque o homem, ele só poderia ser acusado de adultério se ele atendesse dois pré-requisitos. Ele tinha que atender os dois. Se fosse apenas um, não havia crime. Primeiro, ele teria que ser pego em flagrante. E segundo, a mulher com quem ele está deveria ser uma mulher ou noiva ou casada. Porque nesse caso, ele estaria desrespeitando outro homem. Só nesse caso. Então, fecho parênteses. E tu, o que dizes? Veja, quando aquele homem lança essa questão para Jesus, é uma questão muito maliciosa. Porque se a gente parar para pensar, não havia resposta que Jesus desse que não colocasse ele numa situação difícil. Porque se ele dissesse, devemos respeitar a lei e apedrejar a mulher, ele estaria indo contra todos os ensinamentos que ele já havia dado. Estaria falando tudo ao contrário do que até então ele havia ensinado. Ou seja, ele perderia sua autoridade moral. Mas se Jesus dissesse, não devemos respeitar a lei nesse caso, não devemos apedrejá-la, Jesus estaria indo contra a lei mosaica. E ir contra a Torá naquela época era ser um criminoso. Poderia ser Jesus, nesse caso, o penalizado com pena de morte. Então não havia resposta que Jesus desse que satisfizesse de uma forma saudável aquela questão. Mas nesse caso, nesse momento, o Evangelho nos diz que Jesus cala-se, se abaixa na areia e com a ponta dos dedos começa a fazer rabiscos, escrever algumas coisas. E lá na frente, lá no meio da nossa conversa de hoje, a gente vai trazer algumas hipóteses sobre isso. Não agora. Segura aí. Termina de escrever. E enquanto ele está rabiscando a areia, aqueles homens estão ao redor, observando. Ele levanta, olha para os homens e diz: aquele dentre vós que estiver isento de pecados, que atire a primeira pedra. E narra o evangelho que os mais velhos começaram a largar as pedras primeiro. Aqueles homens vão embora, mas a mulher não. A mulher fica lá, ajoelhada, humilhada.
Jesus se aproxima dela e ela não tem coragem de levantar o olhar para ele. Ela continua com o olhar para baixo, porque ela esperava dele o julgamento. Ela esperava dele o dedo inquisidor. Ela esperava dele a denúncia e a acusação daquilo que, à época, além de ser um equívoco, era também uma conduta criminosa. Mas ele não faz isso. Ele se aproxima dela. Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Foram embora, Senhor. Não te denunciaram? Não, Senhor. Então nem eu te acuso. Vá e não tornes a pecar. Essa passagem, como Ferreira disse no início, é sabida e conhecida de todos nós. Está no capítulo 8º do Evangelho de João. E eu queria pedir que vocês não esquecessem que a gente vai conversar agora algumas coisas e lá no meio a gente vai voltar para explicar melhor o que é que aconteceu nessa passagem. Mas essa passagem da mulher adúltera, ela traz para a gente uma gama enorme de ensinamentos. E talvez o principal deles seja um ensinamento que nos traz um grande desafio, porque nos faz refletir acerca do ato de julgar. Tanto o julgamento que eu faço ao outro, como o caso que está retratado aqui, onde a mulher era a que estava sendo acusada, quanto o auto-julgamento, quando eu aponto para mim mesma o meu dedo inquisidor, que também é um julgamento cruel. Às vezes é pior até do que o julgamento exterior. Agora, falar sobre o ato de julgar é falar sobre comportamentos e atitudes. Então a gente tem que pensar como é que está o meu comportamento e as minhas atitudes frente àquele que eu considero que é igual a mim, mas principalmente o grande foco da nossa reflexão tem que ser como é que está o meu comportamento e as minhas atitudes frente àquele que eu acho que me é diferente e que às vezes eu não concordo com a conduta de vida daquela pessoa, com as escolhas que ela faz. Seja alguém que caminha comigo na vida, da minha família, seja um estranho na rua, seja um colega de trabalho, um amigo do centro, seja como eu me coloco diante de uma notícia que eu leio na internet. Como é que está meu comportamento, minhas atitudes, frente ao que me é igual, mas principalmente frente àquele que me é diferente? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. E a gente precisa fazer, sobretudo, nos tempos atuais. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho percebido que o mundo de hoje parece que está vivendo um eterno momento de pedido de socorro, não é? Há uma dor em cada coração. Os índices de depressão estão aí, para mostrar que eu não estou mentindo. Os altos índices de suicídio, sobretudo nos jovens. Então há um pedido de socorro hoje em muitos corações. E diante de uma mão estendida que te pede ajuda, nós cristãos, independente da gente ser espírita ou não, mas nós cristãos, a gente não pode dar as costas para essa mão. A gente não pode negar ajuda. A gente não pode deixar de estender a mão para aquela outra mão que está te pedindo socorro, que está te pedindo um posicionamento, mas um posicionamento salutar, para agregar. E diante de uma mão que está estendida te pedindo ajuda, há várias formas que a gente pode ajudar, várias. E dentro dessa gama enorme de possibilidades de auxílio, há uma forma que é mais fácil, extremamente digna, muito importante que a gente continue ajudando dessa maneira. Mas é mais fácil. E é mais fácil porque ela exige menos da gente uma reforma íntima. É mais fácil porque ela é mais exterior, que é quando a gente ajuda financeiramente alguém ou alguma instituição. É importante? Claro que é importante. A gente precisa continuar ajudando quem tem mais. Não é um favor ajudar quem tem menos, não, é uma obrigação. Porque é na doação que a gente faz que a gente está ajudando a matar a fome de alguém, que a gente está ajudando a proteger do frio algum ser humano, que a gente está levando conforto, dignidade para um asilo de idosos ou para uma casa de acolhimento infantil. É importante, a gente precisa continuar ajudando financeiramente, mas é mais fácil.
Porque é mais fácil a gente colocar a mão no bolso, pegar a carteira e abrir a carteira, do que fazer uma segunda forma de ajudar, que é um pouco mais difícil, que é quando a gente para escutar a dor do outro. Aí é mais difícil. Porque quando você para ouvir a dor de alguém, você está doando uma coisa importantíssima, que é tempo, empatia. Você está doando a sua atenção. Você está se doando para o outro. Aí é difícil. É difícil porque a gente vive hoje num mundo louco, onde a gente está tendo que correr para tudo, não é assim? A gente acorda, tem que correr para o trabalho, tem que correr para a faculdade, tem que estudar, porque tem que cuidar do estudo, tem que cuidar da carreira, tem que fazer o curso que o trabalho pede. Quem tem filho, cuidar de menino, dar atenção, que não é só dar presente, brincar. Quem tem um companheiro, uma companheira, estar presente, ser de fato um par, porque ser um companheiro, ser uma companheira não é uma imagem figurativa ali do lado, não. É dividir as dores, é dividir a existência, é ser um ombro para o outro, de fato. Então a gente tem que correr para fazer milhões de coisas, cozinhar, que a gente descobre depois que sai da casa da mãe, que se a gente não cozinhar, a gente não come. Então a gente tem que fazer milhões de coisas. A gente não tem tempo, a gente não tem tempo nem para se olhar, para entender o que é que está em conflito na gente, para entender as nossas dores. E olha, aí está uma questão. Porque se eu não me olho, se eu não me compreendo, como é que eu vou olhar e compreender o outro? Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não tenho para mim, eu não vou conseguir ter para o outro. Então a gente precisa parar. Então, quando você para ouvir a dor de alguém, aí é mais difícil. Porque você está doando sua escuta. Você está indo para um passo além da oratória. Que a gente tem curso de oratória em tudo que é lugar. Quinta-feira, inclusive, começa o curso de oratória. Estou esperando quem quiser participar. Mas a gente precisa ter um curso de escutatória, porque a gente não sabe ouvir. Aí quando você encontra alguém na rua, você fala, opa, tudo bem, né? Que é para não dar tempo do outro falar. Porque você não vai ter tempo para parar para ouvir. Aí é mais fácil você supor que o outro está bem. Pouca gente hoje olha no olhar do outro, porque a gente está perdendo a capacidade de conversar com a pessoa olhando nos olhos. Como é que você está? Como foi seu dia? A gente não pergunta mais assim, porque quando a gente faz isso, a gente está jogando a bola para o outro, para que o outro pare e conte, e a gente não vai ter tempo de ouvir. Então é mais difícil. E olha, quando a gente para ouvir a dor de alguém, a gente pode estar salvando uma vida. Uma vida. Mas tem uma forma de ajudar que é ainda mais difícil. Muito mais difícil. Porque exige que a gente tenha uma vivência no amor cristão. Amor cristão, não é no amor fraterno. Porque a gente não está construindo amor fraterno, não. Amar de forma fraterna, todos nós já sabemos. Todos, sem exceção. Você ama sua mãe? Ama seu pai, seu filho? Ama aquele amigo que está ali com você todas as horas? Ama o companheiro, a companheira? Você ama alguém. Essa pessoa que você ama, você está ali para toda hora. Você ama aquele que é seu. Você ama os seus. Nós amamos fraternalmente já há muito tempo. Olha, na época de Jesus, os fariseus já sabiam amar de forma fraterna. Então, amar de forma fraterna, a gente já conquistou esse patamar há milênios. O patamar de amor que a gente tem que construir, batalhar para ter, não é o amor fraterno. Esse já está carimbado na gente. É o amor cristão, que é mais difícil. Porque é o que diz que você tem que perdoar. 70 vezes, 7 vezes. Você tem que amar aquela pessoa que é difícil. Você tem que retribuir o mal com o bem. Você tem que amar os inimigos. Esse é o amor cristão. É esse que Jesus veio ensinar há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos que a gente está aqui, ó, penando para aprender e introjetar na nossa prática diária. Então, essa outra forma de auxílio, ela é mais difícil, porque ela exige da gente uma vivência, um esforço na construção desse amor cristão em nós, que é quando você permite e respeita
o jeito de ser e a condição do outro. Ai, é muito mais difícil. É você respeitar o que o outro é. É você não querer impor ao outro um modelo de vida e uma conduta que funciona muito bem para você, mas não vai funcionar para o outro. É você não querer enquadrar o outro numa moldura que lhe cabe, mas não vai caber o outro. É a gente não querer mudar compulsoriamente ninguém. Porque, primeiro, que a gente não vai conseguir. Ninguém consegue mudar ninguém de forma compulsória. E segundo, que não nos cabe esse papel. O papel que nos cabe é o papel do respeito ao que o outro é. E olha, eu sei que isso é difícil. É muito difícil. É difícil, especialmente porque a gente vive numa sociedade narcísica ou narcisista. Nós estamos inseridos num mundo narcisista, onde a gente aprende desde piquitutinho que o bonito, o belo, o certo, o correto é tudo aquilo que se parece com a gente. Onde a gente aprende que o correto é aquilo que eu faço. Então, quando o outro faz algo que é diferente, está errado. Eu preciso corrigir. A gente não sabe dialogar. A gente parece que vai para os extremos. São condutas e opiniões sempre muito extremadas. É a dificuldade que a gente tem de entender que o mundo não é um espelho da gente. Mas é difícil, porque a sociedade é narcisista. E eu gosto muito de mitologia grega. Adoro mitologia. Leio desde pequenininha. E tem o mito de Narciso. Eu acho que o mito de Narciso reflete muito isso. Vocês já ouviram falar no mito de Narciso? Eu esqueço que vocês são tímidos. E eu queria dizer que eu sou extremamente tímida, viu? Minha mãe, que está ali, dizia quando era criança que eu andava catando dinheiro no chão. Que eu nem levantar o olhar para as pessoas, eu levantava com vergonha. E estou aqui falando. Vocês já ouviram falar no mito de Narciso? Fala. É um mito da mitologia grega. Dizia assim: um deus e uma ninfa se apaixonaram em um dado momento e tiveram um filho. Essa criança nasce, eles colocam o nome na criança de Narciso. E era uma criança bela, era um menino lindo. Era um verdadeiro bebê Johnson. Lindo. Um bebê que estava destinado a ser rei. Os pais, preocupados com o futuro da criança, levaram o menino para um oráculo. Oráculo, naquele tempo, era o que hoje a gente chama dos médiuns, aqueles que conseguiam predizer. Levaram a criança para o oráculo. E o oráculo, quando viu o menino, disse: Narciso terá vida longa, desde que nunca pare para ficar contemplando muito tempo a própria imagem. O tempo passa, o bebê cresce, se transforma num homem, um homem lindo, lindo, mas extremamente egóico. Só conseguia enxergar a si mesmo. Um homem que despertava paixões de qualquer outro ser humano, mas não conseguia ver ninguém, porque ele estava muito preocupado e centrado nele. O ser mais belo era ele. O ser mais correto era ele. O caminho certo era o que ele indicava. Ele. Egóico. Mas Narciso, em um dado momento, estava caçando e se aproxima perto de um lago para descansar. Se debruça no lago e ele toma um susto. Porque quando ele olha o lago, ele vê um homem lindo, perfeito, simétrico. Parecia que o homem tinha feito a harmonização facial. Lindo. E ele se encanta porque ele descobre um homem que era mais bonito que ele, então ele fica apaixonado por aquele homem. Ele quer tocar o homem, e toda vez que ele toca o homem, a imagem do homem some. E ele começa a se desesperar porque ele não entende, porque ele quer aquele homem de qualquer jeito, aquele homem é lindo. E aí, num ato desesperado de prender nos braços aquele ser que era perfeito,
Ele cai no lago, se afoga. Porque ele se apaixonou pela própria imagem. Era a imagem dele refletida no lago. Então, Narciso não teve vida longa, porque parou muito tempo para ficar contemplando a própria imagem. Conseguiram entender a história? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não repetir o mesmo equívoco de Narciso. A gente precisa ter muita cautela para a gente não se afogar nas mesmas águas que Narciso se afogou. As águas do egoísmo, as águas do orgulho, as águas da vaidade, da intolerância, do preconceito. Quando eu começo equivocadamente a achar que o correto é só o que se parece comigo, que o belo é só o que se parece comigo. A gente tem que ter muito cuidado. Porque quando a gente começa a pensar assim, se o outro age de forma diferente, está errado. Aí já aparecem os dedos inquisidores, já aparecem as mãos carregando as pedradas da intolerância. As águas onde a gente tem que mergulhar são as águas do amor. Porque senão a gente vai continuar caminhando pela vida, replicando o comportamento daqueles fariseus lá atrás, que puxavam o outro com o braço de ferro da intolerância, para que o outro fosse apedrejado em praça pública. Com o cuidado de que hoje a praça pública também é as redes sociais. O que é que a gente está falando nas redes sociais? Como é que a gente se reporta ao outro? Porque, gente, parece que nas redes sociais a gente esquece até que é cristão. A gente usa termos com o outro que a gente jamais usaria dentro da casa espírita. Por que que eu sou um aqui e sou outra fora? Então a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente acaba repetindo o erro de Narciso. E as praças públicas do apedrejamento hoje são diferentes, mas continuam a existir. A gente não pode esquecer uma coisa que é muito importante. É o entendimento de que cada um de nós, sem exceção, a gente vai chegar lá. Então não se desesperem. Nós vamos chegar lá. Agora, é claro, se eu sou mãe, se eu sou filha, se eu sou companheira, se eu sou amiga, se eu tenho um vínculo afetivo com alguém, é claro que eu vou querer passar coisas boas para essa pessoa. É lógico que eu vou querer ver essa pessoa no caminho que eu acho que é o caminho correto, lógico. Se eu vejo alguém que eu amo trilhando um caminho que eu entendo ser um caminho de equívocos, é claro que eu vou querer intervir. Lógico. Mais do que querer intervir. Eu preciso intervir. Nenhum de nós vai deixar alguém que a gente ama seguindo por um caminho que é um caminho perigoso. Mas o que a gente precisa lembrar é que o que nos cabe é a sugestão, é a orientação, é a educação. Então, eduque. Porque se você não educar hoje, inevitavelmente você vai ter que dar conta de um deseducado amanhã. Não tem jeito. Oriente, eduque, exemplifique para aquela criatura que você ama qual é o caminho. Porque também eu preciso exemplificar. Porque falar quando a minha prática é contrária ao que eu faço, não dá. Oriente, eduque, dê responsabilidades para aquela pessoa. Dê responsabilidade. Porque quando a pessoa entende que ela tem responsabilidade, ela cresce. É difícil. Dê responsabilidade. Faça o outro entender, o outro que você ama, que ele tem obrigações e que se ele não fizer isso, você não vai poder fazer porque a obrigação é dele. Dê essa ferramenta de crescimento para o outro. Não furte isso a quem você ama. Por mais que lhe doa, dê responsabilidade. E calma, calma, eduque. E calma, porque no tempo dele, no tempo dela, ele e ela vão chegar lá. Sem que para isso você precise mudar compulsoriamente ninguém. Porque, como eu disse, nem você vai conseguir mudar ninguém à força. Nem é necessário. Porque todos nós vamos chegar lá. Não precisa. Ele vai chegar lá. Ela vai chegar lá. E eu lembro de uma música
que eu acho belíssima. Eu tenho certeza, estou convicta, de que determinadas músicas, os autores eles são inspirados por Deus. Não tem como ser diferente. Porque tem músicas que é como se os guias espirituais dessem aquela inspiração para que quando a gente está no momento de desespero e a gente escuta a canção, é como se fosse o teu guia respondendo a tua prece. É como se você conseguisse escutar e sentir o amor do teu protetor através das letras da canção. E essa música, quando chegarem em casa, escutem a letra. Eu vou falar 2 trechos aqui dela, mas escutem a música toda. Preste atenção na letra. Tem uma parte que a canção diz assim, o poeta, intuído, muito, muito belamente, diz assim: se a veste não, toda caminhada começa num primeiro passo. A natureza não tem pressa, ela segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, para chegar mais alto, tem que suar. Então não se aveste, não. A gente vai ter que suar para chegar lá. Seja você princesa, seja você lavadeira, vai ter que suar. E o que é suar? Vai ter que dar conta dos equívocos de ontem. Mas não se aveste. Porque toda caminhada, por mais alta que seja, vai começar no primeiro passo. E embora a gente tenha pressa, a natureza não tem pressa. Porque ela sabe que vai seguir o seu compasso. E inexoravelmente, todos nós vamos chegar lá. Então, calma. Não queira mudar o outro. Você não vai. Educa, orienta. Dê o bom exemplo. Porque se há algo que pode modificar alguém, é o exemplo. Veja o exemplo que Jesus deu àquela mulher equivocada. Veja o exemplo que Jesus deu em todos os encontros que ele perpassou pelo Evangelho. Olha o exemplo que foi capaz de modificar Saulo. Olha o exemplo que foi capaz daquela mulher samaritana entender que o amor de Deus perpassa em muito as diferenças de raça. Olha o exemplo que ele deu a Joana de Cusa, fazendo com que ela tivesse paciência, resignação para cumprir o que ela tinha que cumprir junto ao marido. Olha o exemplo que ele deu para Pedro, fazendo daquele homem rude, simples, uma rocha. Uma rocha que levou adiante o amor e a caridade que ele presenciou com Jesus. Olha o exemplo que ele deu àquela mulher que foi levada para ele na praça pública. Ele chega. Aquela mulher estava equivocada? A adúltera? Estava. Estava equivocada. Indiscutivelmente ela estava equivocada. Tanto que ele diz para ela: vá e não tornes a pecar. Se ela não estivesse equivocada, ele não teria dito que ela tinha pecado. Ele disse para que ela não tornasse a pecar, ou seja, ela havia se equivocado. Ela havia pecado. Mas ele a condena, ele levanta o dedo inquisidor, ele dá uma lição de moral, passa o textão nela? Não. Em nenhum momento ele faz isso. Nem eu te condeno. Ela estava equivocada. Mas ele não condena. Por que ele não condena? Porque ele entende que ela é um ser em encaminhamento de evolução espiritual. E o equívoco faz parte da trajetória da maioria massiva de cada um de nós. Ele permite que ela tenha e esteja na sua condição de humana. Ele não tira a humanidade dela. Mas ele dá o bom exemplo. Ele escuta aquela mulher, que é aquela forma difícil de ajudar, lembra? Ele escuta, como a gente vai ver mais tarde. Daqui a pouco eu falo do momento que ele escuta ela. E ele não tenta modificá-la. Ele permite que ela seja o que ela é. Então, em resumo, em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese,
a gente tem que levantar o dedo inquisidor para ninguém. A gente não tem que julgar ninguém. Não só porque é uma falta de caridade. Porque quando você julga, quando você impõe algo, você está pedindo que o outro faça ou dê algo que talvez o outro não tenha condição de fazer ou dar. É uma falta de caridade. E também porque não nos cabe o papel do julgamento. Não nos cabe. Mas, principalmente, isso é importante, atenção. Principalmente, a gente não deve julgar, porque para a gente falta uma coisa importantíssima, muito importante, que é o conhecimento do todo que o outro é. Eu não conheço tudo que levou o outro a dar aquela escorregada que gerou o equívoco. Eu não sei dos seus pensamentos. Eu não conheço as suas dores íntimas. Eu não conheço os seus conflitos. Eu não sei o passado daquela criatura. Eu não sei os traumas que ela carrega. Eu não sei as dores. Eu não sei a condição física que ela estava no momento que ela errou. Ela tinha dormido? Ela estava alimentada? Ela estava com alguma dor? Como é que estavam as relações dela? Como é que ela está em casa? Eu não sei. O meu olhar para o outro é um olhar superficial, porque eu só vejo o foco. E para eu analisar ou julgar uma situação, eu preciso ter um olhar mais aprofundado. Esse olhar superficial não cabe. Um exemplo da nossa justiça. Olha, eu sou servidora da Justiça Estadual. Trabalho com juiz. Um juiz que é falho, é um ser humano, falho como todos nós, para ele julgar uma causa, ele escuta o Ministério Público primeiro, ele escuta a testemunha de defesa, ele escuta a testemunha de acusação. Se tiver algum ponto específico na causa, ele pede um laudo de uma equipe multidisciplinar, alguém especializado que saiba falar sobre aquilo que ele não entende. No final, ele escuta a defesa, escuta o réu, ou seja, ele escuta tudo para que ele possa criar uma condição dele dar uma sentença mínima de entendimento. Como é que a gente quer julgar alguém olhando um ponto, olhando o equívoco? Nós somos muito mais complexos e profundos do que um olhar superficial consegue enxergar. A gente não pode julgar. Porque é como se eu quisesse explicar um iceberg inteiro, olhando os 20% lá de fora que eu consigo ver. E aí a gente volta para a história da mulher adúltera. Lembram? O que é que acontece? Esse olhar que abarca o todo de um indivíduo, esse olhar que alça a criatura humana, que nós não temos, Jesus tem. Jesus tem. Então, quando aqueles homens chegaram, trazendo aquela mulher, ele já tinha lido todos eles. Jesus nos lê como quem está com o livro aberto na frente. Então, quando aqueles homens chegaram, Jesus já tinha lido cada um daqueles homens. Ele já tinha visto o passado recente e remoto de cada um deles. Ele sabia do presente de todos. Ele já tinha vislumbrado as possibilidades do amanhã de cada um deles. E o Evangelho diz que, quando indagado, ele se abaixa e escreve na areia, não é isso? O que será que ele escreveu ali? E aí tem algumas possibilidades, hipóteses, possibilidades que a gente vai conjecturar. Não estou dizendo que ele fez nada disso, tá certo? Vamos levantar algumas possibilidades. Será que Jesus ali estava escrevendo o nome do cúmplice que abandonou a mulher e deixou ela ser levada à praça pública sozinha? Porque veja, de que crime que ela estava sendo condenada? Adultério. Ou seja, para ela ser uma adúltera, ela era o quê? Casada. Não é assim? Então, o homem que estava com ela estava com a mulher casada. E segundo a lei, como a gente explicou no início, esse homem também tinha que ser levado em praça pública para ser apedrejado. Mas ele foge covardemente, abandonando ela sozinha, de um ato que os dois fizeram. E aí fica a reflexão. Será que em algum momento da nossa existência a gente está abandonando alguém que a gente induziu ao erro? Mas será que Jesus estava escrevendo o nome do marido que, sobre uma pretensa defesa de honra ou de orgulho ferido, deixava que a mulher fosse levada ao apedrejamento? E fica uma outra reflexão para a gente.
Será que a gente, em nome de um orgulho ferido, em algum momento, não leva para o apedrejamento público alguém que nos machucou? Será que a gente também não está agindo como aquele marido? Mas há alguns anos atrás eu li um texto muito bonito, eu achei muito interessante, da Federação Espírita do Paraná, em que o autor trazia uma hipótese que eu achei muito interessante e muito crível. Mais uma vez repito, hipótese. Onde ele dizia que talvez Jesus estivesse escrevendo as mazelas morais de cada um daqueles fariseus. Então era possível ver Jesus desenhando adúltero, caluniador, hipócrita, vaidoso, orgulhoso, pérfido. As marcas morais de cada um daqueles ali. Então, quando aqueles homens se aproximaram, Jesus já tinha lido a sombra e as projeções de cada um daquelas criaturas. E aqui eu me permito abrir um parênteses para explicar muito rapidamente o que é sombra e o que é projeção. Eu vou explicar isso para que a gente entenda com mais facilidade o ponto que eu quero trazer dessa passagem. Veja, vou explicar de uma forma bem grosseira, tá certo? Bem assim, superficial, bem sintética. Sombra é um termo psicológico trazido por um psicólogo suíço já desencarnado, pai da psicologia analítica, chamado Jung. Então, Jung dizia que cada um de nós tem uma sombra. E o que é sombra? Sombra é um lado inconsciente da nossa personalidade. É um lado que todos nós temos, mas que a gente não se dá conta. Vamos imaginar assim, vamos imaginar que a gente tem uma caixa enorme dentro da nossa mente. E a gente coloca nessa caixa, guarda nessa caixa, esconde, lacra todos aqueles traços da nossa personalidade que a gente não quer perceber ou não quer se dar conta de que são nossos e que a gente tem. Então, tudo aquilo que é nosso, é um traço nosso, mas a gente tem vergonha, a gente não quer que os outros percebam que a gente é daquele jeito. A gente não quer que os outros vejam que a gente também é assim. A gente não quer que os outros percebam que eu sou também aquilo ali. Ciúme, invejoso, orgulhoso, vaidoso, intolerante, briguento. Então, todas aquelas características que a gente quer esconder da gente, a gente não quer se ver daquela maneira, não quer perceber que eu sou daquele jeito. Muito menos eu quero que os outros percebam que eu sou assim. Então, a gente pega todas aquelas características complicadas, difíceis, que são nossas. A gente sacode na caixa, lacra bem a caixa, bota super bonde, passa a fita mais poderosa que a gente encontra. Muito embora essa caixa nunca fica totalmente fechada, sempre fica uma brecha, mas esse é assunto para outro papo. E a gente sacode lá para o inconsciente. Então a gente para de se dar conta. Aquele traço que eu não quero me perceber, que é meu, eu passo a não me dar conta que eu sou daquele jeito. Eu viro uma cega de mim mesma. Mas esses traços não significam só aquelas coisas complicadas que todo mundo acha que é uma coisa negativa. Às vezes são traços ou características nossas que as pessoas até entendem, levam de boa, mas eu não. Eu não quero me ver daquele jeito, eu não quero perceber que eu sou isso, eu sou aquilo. Não quero. Independente do outro, não ter problema eu ter. Sacudo para a sombra, caminho cega do que eu sou. Deu para entender o que é sombra? Aí vem o outro conceito que anda de mão dada, coladinho com a sombra, que é o conceito da projeção. Projeção. Em termos psicológicos, projeção é um mecanismo de defesa que a gente tem. Como é que funciona? Vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu sou uma pessoa invejosa. Mas veja, eu não quero perceber que eu sou invejosa. Eu não quero olhar para mim e dizer, poxa, eu sou invejosa. Não quero perceber isso porque é uma coisa negativa. Eu não quero me entender assim. Muito menos eu quero que as pessoas percebam que eu sou invejosa. Aí o que é que eu faço com a inveja, que é minha, que é um traço meu? Sacudo na sombra, boto na caixa, lacro a caixa, pronto. Tô cega, não tô me percebendo que eu sou invejosa. Sacudi lá. Mas veja, eu deixei de ser invejosa. Eu só fiquei cega para ela, mas ela tá lá.
Ela está na caixa, ela está na sombra, mas ela está gritando. Ela está gritando, querendo voltar para o meu consciente para que eu trabalhe aquele traço em mim. Eu preciso trabalhar, se for algo a ser trabalhado, como a inveja. Se for algo que não precisa ser trabalhado, se for algo que só precisa ser aceito, quer voltar para ser aceito. Mas eu sacudi na caixa. Imagine que você está em casa, varrendo a sala da sua casa. Vamos dar um exemplo. Você está varrendo a sala da sua casa. Porque você tem rinite, você tem alergia. Aí você precisa varrer, precisa deixar a casa direitinho, para você não sofrer da alergia do ácaro. Aí você varreu tudinho, só que a porta de saída para você levar o lixo lá para fora é longe. Aí você olha aquele montão de lixo, aí tem o tapete. Aí você vai, levanta o tapete, sacode tudinho para debaixo do tapete e fecha o tapete. A sala ficou visualmente bonita? Ficou. Você sacudiu o lixo todo para debaixo do tapete, você está vendo a sujeira? Alguém, se entrar na sua casa, vai ver a sujeira? Mas a sujeira deixou de existir na sua sala? Tá lá. Você não vai ver a sujeira. Mas você vai continuar sentindo os efeitos dela, porque você vai continuar espirrando, porque o ácaro está lá. Você vai continuar sofrendo de rinite. Quem tem rinite sabe o problema. Eu tenho rinite. Quando eu entro no modo turbo do espirro, são 50 espirros por minuto. Então você vai continuar sentindo o efeito da sujeira, porque você não trabalhou, você não jogou a sujeira lá atrás, você escondeu a sujeira de você. Aí o que é que você faz? Com a inveja que é sua e você sacudiu para a sombra. Aí eu olho Thaís. Aí para me proteger, porque a inveja está lá gritando, olha, Ana Paula, perceba, você é invejosa, perceba para que você trabalhe. Eu não quero perceber que eu sou invejosa. Aí eu vejo Thaís. Aí eu digo, Thaís é muito invejosa. Thaís é invejosa. Vocês não estão vendo não, que Thaís é invejosa? Veja, não é Thaís que é invejosa, sou eu. Mas me seria insuportável perceber que eu sou invejosa. Aí eu projeto a inveja que é minha nela. Percebe o que é projeção? Fechamos parênteses. Vamos voltar, que o tempo urge. Fecha parênteses. Voltar para a cena lá da mulher adúltera. Então, quando aqueles homens chegaram, Jesus já tinha lido a sombra de cada um deles. E o movimento de projeção que eles faziam para dar conta de manter a sombra escondida. Então, Jesus sabia que aqueles homens iam fazer daquela mulher um bode expiatório, sacudindo nela todo aquele lado negativo que, em verdade, era deles. E o ato do apedrejamento significava que, no momento em que eles apedrejassem aquela mulher, eles iriam estar matando temporariamente a sombra, o lado negativo deles. Era o alívio para manter a sombra escondida, sacudindo o erro no outro. Então Jesus viu que aquela confusão toda que estava instalada era uma tentativa daqueles homens de matarem aquele lado negativo que era deles, sacudindo tudo que não era legal deles nela. Aí o que é que Jesus faz? Era preciso chamar aqueles homens à razão. Era preciso fazer com que eles saíssem do enquadramento da projeção. Era preciso tirar aqueles homens do movimento de jogar a culpa no outro. Aí o que é que Jesus faz? Jesus faz o caminho inverso. Jesus chama a atenção para que aqueles homens tirem o olhar dela e voltem a olhar para eles. Jesus faz com que eles voltem a olhar para dentro. Aquele dentre vós que estiver isento de pecados, que atire a primeira pedra. No momento que eles escutam aquilo, eles voltam a olhar para dentro e entram em contato com a sombra. E largam as pedras com que eles queriam matar aquele lado negativo que era deles. Percebem? Eu ia falar de outras coisas do auto-julgamento, mas não vai dar tempo. Então eu vou jogar para uma outra cena, que seria a última coisa que eu ia falar. A passagem evangélica sobre a mulher adúltera termina aí. Quando João, evangelista, nos narra que Jesus diz: vai, e não tornes a pecar. Não tornes a pecar para que nada de mal ou pior acontecesse com ela. Muda a conduta, para que tu não volte a se encontrar de novo numa situação difícil. E o texto evangélico termina aí, é aquela mulher que se perde da nossa compreensão nesse momento. Mas Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, num livro lindo chamado Nos Caminhos de Jesus, ela traz o encontro daquela mulher com Jesus.
E Amélia Rodrigues vai dizer lá nesse livro que naquele dia, à noite, aquela mulher vai ao encontro de Jesus. Procura Jesus na casa de Pedro. Chega, constrangida, com o olhar baixo. Indicam para ela onde está Jesus e ela vai lá. E ela chega perto do mestre, sem olhar para ele, e diz: Senhor, perdoa, Rabi. Perdoa, eu vim te incomodar. E ele abre os braços e diz: Filha, eu já estava te esperando. Estou aqui para te ouvir. E ela começa a dizer: Senhor, eu me encontro perdida, não sei que rumo eu dou à minha vida. Lutei muito antes de cair, mas o sedutor me rondou como um lobo feroz ante a presa invigilante. Eu casei com sonhos de um amor romântico, mas nas primeiras noites após as núpcias, o marido, negligente, continuou a levar a vida de solteiro, me abandonando no lar. Eu, uma mulher jovem, me sentindo negligenciada, com sonhos de um amor, caí nas mãos do sedutor. Perdão, senhor. O que faço eu agora da vida? Não posso retornar ao marido que me repudiou. Não posso retornar ao pai que já não me aceita por eu ser uma adúltera. O que faço, Senhor? E Jesus olha para ela e diz: Filha, a casa do pai é enorme. As tuas justificativas do equívoco não te isentam da responsabilidade do erro. Embora o equívoco do companheiro, tu também se equivocastes. E é necessário corrigir perante a lei. Mas caminha, filha. Jerusalém não é mais o espaço para você. Vai para outras terras, a outras cidades e recaminha tua conduta, ajudando aqueles que também são apontados nas ruas, como tu fostes. Apacenta as dores, sem julgar, acolhendo a cada um que chegue no teu caminho. E ela sai encontrar em uma casa humilde por fora, mas repleta de amor por dentro. Na cidade de Tiro, nós vamos encontrar aquela mulher já envelhecida, cuidando de todos os doentes e enfermos que eram colocados à sua porta. E 10 anos depois, ela já cansada, debilitada, alguns transeuntes chegam com um homem já idoso, em estado de profundo adoecimento físico. Entregam aquele homem para ela, para que a caridade dela conseguisse dar alívio para aquele homem. E no momento que ele recobra a consciência, ela começa a falar, cuida das chagas. E começa a falar de Jesus para ele, para que ele chegasse a ter alívio. Ele olha para ela e diz: Mulher, tu conhecesse Jesus para saber se o que ele disse era verdade, o que ele dizia era verdade? E ela diz: Ah, eu conheci. Eu conheci em um dia que mudou a trajetória da minha existência para sempre. Ele me salvou de todas as formas que uma criatura humana pode ser salva. Aquele homem responde: A mim já ocorreu diferente. Também o conheci num dia fatídico, onde a mulher a quem eu desposara havia me adulterado com outro homem. Ela foi levada à praça pública e ele a liberou. Ele não deixou que a apedrejasse, mas para mim ele não teve uma palavra de conforto. Desde então eu tenho procurado aquela mulher. Os anos se passaram e eu comecei a entender que eu levei a antiga esposa para o equívoco. Eu a negligenciei. Eu matei os sonhos de mulher. O culpado fui eu. Eu a joguei nos braços do outro. Procuro há muitos anos para pedir perdão, mas jamais a encontrei. Ela então se emociona porque era o marido. Ele já estava à beira da morte e ela não quis atormentá-lo. Se ajoelha, o beija na face e diz: meu irmão, vamos agradecer a Jesus, porque hoje nós nos encontramos. Muita paz para todos. Obrigado, Ana. Bom, pessoal, a hora já está bem em cima, mas fica aí, né, para a gente refletir sobre essa questão da gente estar apontando o dedo, né, tá julgando. No livro, no livro de André Luiz, eu acho que é Ação e Reação, tem, tem a história de Silas, oitavo capítulo, tem a história de Silas. É um pouco parecida também, fala também sobre isso. Fica a dica aí para vocês dar uma estudadinha, é bem parecida também com isso aí.
esse arrependimento, esses erros, esses equívocos que Ana acabou de trazer para a gente. Bom, agora vamos passar para a nossa irmã Thaís, que vai fazer a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e vamos orar. Agradecemos esta noite pelas palavras e ensinamentos ditos pela nossa irmã. Agradecemos pelo nosso dia, por termos acordado e por estarmos aqui. Pela espiritualidade da casa, que é tão dedicada a nos ajudar e acolher. Que as palavras e os ensinamentos ouvidos esta noite, que possamos refletir e pôr em prática em nossas vidas, para assim evoluirmos de pouco a pouco. Que o Senhor Jesus e a Virgem Maria nos proteja para a volta aos nossos lares. E ainda em prece, passo a palavra ao nosso irmão para assim dar por encerrado as primeiras partes da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus e de Maria, Mãe Santíssima, te pedimos a permissão para dar por encerrado nossos estudos de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, continuem em harmonia, continuem em prece, aguardando o momento de ser chamado para tomar o passe. Boa noite a todos.